por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar, ó Deus, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar, o Deus limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus, maravilhoso é o Senhor. Nós vamos cantar os corinhos. Quem puder bater palmas, será melhor. E quem quiser já trazendo seus dízimos, suas ofertas também, pode já trazendo, e depois a irmã Maninha vai orar a Deus agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos. Desemboca os vasos
vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Santifica o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Santifica o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Santifica o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Batiza o vaso, Senhor, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Oh glória, pede, 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 pede pra Jesus agora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim tem diz o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, assim te diz o Senhor. Você dirá para as montanhas: mova-te, mova-te. Você dirá para as montanhas: mova-te, mova-te. E as montanhas se moverão, se moverá, se moverá. E as montanhas se moverá, se moverá, se moverá. Glória a Deus, amém. Aleluia. Nós vamos convidar o Louvado seja pastor, Deus. ele vai subir aqui e nós vamos cantar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, a maninha vai dirigir uma palavra de oração para as pessoas que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, e para o pastor vai pregar. Aleluia. E a gente colocar a nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai celestial, Pai querido, Pai da glória, que estamos diante do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia de vida, estarmos aqui na tua presença para juntos louvarmos, engrandecermos, adorarmos o Senhor. Porque só o teu nome, Pai querido, é digno de toda honra, todo louvor na face da terra. Pai querido, vem sondar cada mente, cada coração, vem abençoar cada vida que se encontra aqui nesta noite. Abençoa aqueles que não vieram, toma nas tuas mãos, Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus de misericórdia, vem abençoar o nosso Brasil, vem abençoar as nações, toma nas tuas mãos cada vida, cada coração, ó Deus querido. Ensina a vivermos para o Senhor, fazer a tua vontade, não a nossa. Deus abençoa o teu servo mensageiro que está aqui diante do altar. Aleluia. Que abrir a boca, que o Espírito Santo fala na boca do teu filho nesta noite, ó Deus. O Senhor sabe que a tua igreja precisa ouvir, ó Pai. Fica conosco, abre as nossas mentes para entendermos a tua palavra, Pai. Jesus. Ó Deus, nós te pedimos, te agradecemos, Pai. em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santos é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Amém? Que bom que vocês vieram aqui nessa noite. É uma alegria tê-los neste lugar. Maior alegria é poder cultuar o Senhor juntamente com você. Nós teremos a apresentação das nossas crianças agora. Primeiro vai ser a Gabriela com as crianças. É isso, Gabriela? Com a Sheila? Sim, então as crianças já podem vir.
momentos mais difíceis da vida, quem tá sempre ali é a tua família. Deus foi tão perfeito quando criou pai, mãe, filho, unção de amor. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, por todas as famílias. Quando o mundo desistir da tua vida, quando achar que já não tem mais saída e que chegou ao fim, é nessa hora que você vai ver que a sua família sempre está com você. Nos momentos bons ou ruins. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, por todas as famílias. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Muito obrigado, Deus, eu nada seria sem minha família. Agora a turma da Gabriela pode entrar. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Deus criou a família para ser unida, projetando e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família são muito fortes. Deus abençoa a família de quem fala é fiel a Ele. Crescer é uma família que ama e serve a Deus. Grande privilégio. Os pais devem ensinar os filhos sobre Deus, e os filhos devem honrar os pais. Todos devem os membros mais fracos e vulneráveis, a família. A família é o lugar ideal
refletir o amor de Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Hoje nós também damos entrada, foi apresentar 2 canções aqui falando sobre família. O tema nosso nesse ano, da Igreja Batista Missionária, é Igreja de Joelhos, Famílias de Pé. E nós temos um propósito, apresentar todas as famílias na presença de Deus e pedindo ao Senhor que abençoe cada família desta igreja. Segura para mim que daqui a pouco nós vamos dar um jeito nesse copo. E entendendo que família, projeto, é plano de Deus. Obrigado, Sal. Entendendo que família, projeto e plano de Deus, nós queremos orar por todas as famílias dessa igreja. Há pessoas aqui que não tem toda a família reunida, mas estaremos orando por ele também e a sua casa. E para iniciar hoje esse projeto, orando pelas famílias, eu quero chamar a minha família aqui, onde vocês vão estar orando por nós, e todos os domingos nós estaremos apresentando uma família. Logicamente, não vou pegar vocês de surpresa, vou avisar você com bem antecedência, para você programar o dia certo de você poder estar aqui. Amém? Então vem aqui minha digníssima Thalita, Emanuel e o Rafael. Quero convidar aqui o irmão Anésio, vai estar ministrando sobre as nossas vidas agora, orando por nós. Nada melhor do que uma família debaixo da graça de Deus. Se a sua família vai bem, a tua vida espiritual vai bem, as coisas começam a dar bem sobre a sua casa também.
Amém? Então nós queremos receber essa oração agora da igreja, e o irmão Anésio vai estar ministrando sobre nós, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos, nesta hora, orar em favor da família do pastor. E isso é muito importante, essa ideia que o pastor teve de cada domingo estar apresentando uma família, porque nós vemos que o inimigo ele tem atacado muitas famílias. A gente tem visto muitas coisa que o inimigo tem tentado fazer sobre as famílias, e essa é uma maneira, de a gente se defender das artimanhas do inimigo, orando em favor das famílias, e sendo cada um apresentado aqui, nós estamos, possamos dizer, vamos ficar imunizados na presença do Senhor, para que o inimigo não venha atacar as famílias, em nome de Jesus. Vamos estender as nossas mãos para cá, e vamos, cada um, orar, abençoando a vida da família do pastor Valdemar e da irmã Thalita, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da irmã Thalita e de todos os seus filhos, o Emanuel e o Rafael, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça porque temos sido abençoados através das vidas dos seus servos aqui neste lugar. Deus maravilhoso, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor da glória. Venha, meu Deus, abençoar a vida a família do pastor. Ó Deus amado, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que o inimigo tem atacado, o inimigo tem tentado, ó Pai amado, fazer coisas erradas sobre cada vida, mas neste momento nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida do pastor, nós declaramos que o Senhor cobre eles com o teu sangue, que o Senhor possa, meu Deus, que os teus anjos acampam ao redor da vida da família do pastor, para que nada do inimigo venha atacar essa família, Senhor da glória, porque sabemos o quanto é importante essa família aqui para nossas vidas, para a igreja, para a nossa cidade, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, renova cada vez mais, Senhor da glória, na Tua presença, em nome de Jesus, com o testemunho que eles têm, Senhor da glória, para a nossa cidade. Por isso, ó Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, Senhor da glória, repreendendo toda a artimanha do inimigo, jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dele neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos neste momento e agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cada família vai estar recebendo também um certificado de participação do projeto Igreja de Joelhos, Famílias de Pé. Amém? O nosso hoje está preto e branco, mas vai receber colorido, tá bom? Irmão Anésio vai ficar com a gente para tirar foto com a gente aqui. Se você orou por nós, só fica com a gente. Muito obrigado, irmão Anésio, muito obrigado, igreja, por ministrar sobre as nossas vidas. Eu quero conhecer também os nossos visitantes que estão aqui conosco hoje. A Ruth está ali com a família. Ruth, Deus abençoe em nome de Jesus. Esses dias eu cometi uma gafe aqui e falei que Ruth era nora do irmão Anésio, gente. Imagina só, é filho do irmão Anésio, né, irmã Conceição? Então, Ruth está ali, Natan, Ana Luísa. Quero também conhecer também, o Gerson está ali conosco, obrigado Gerson, Deus te abençoe, tá? A Cida está ali com ele também, Deus abençoe. Cassiano, cadê o Cassiano? Ô Cassiano, Deus te abençoe. Antônia, cadê a Antônia? Está onde? Está ali, Deus abençoe, dona Antônia, em nome de Jesus. Vinícius, cadê o Vinícius? Está lá atrás. Oi Vinícius, Deus te abençoe, querido, muito obrigado. E a Maria está lá também com o Vinícius também, é isso? Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Como nós vamos dizer para os nossos visitantes? Volte sempre, traga mais gente e fica com a gente. É isso aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém nos visitando conosco, que seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Nós não temos aniversariantes essa semana, ou temos? Acho que não. Temos não. Se tivesse, vem aqui, eu quero orar por você também. Você que nos visita, fez aniversário essa semana, nós queremos orar por você. Abre sua Bíblia, Números capítulo 8. Irmãos, tem sido um tempo precioso, especialmente para mim, falar sobre a tribo de Levi. Para mim tem sido algo desafiador, porque eu entendo que Deus ele quer fazer muitas coisas em nossas vidas. Hoje é a parte 3 dessa mensagem, mas você vai estar bem sintonizado. Eu quero fazer uma breve retrospectiva daquilo que nós falamos, já entrando nessa terceira parte, para a gente não perder muito tempo. Números capítulo 8, lá no versículo 14, fala assim, olha, fique de pé, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 8, versículo 4, Números capítulo 8, quem falou Êxodo aqui? É Números, gente, Números, está alguém falando Êxodo comigo aí? Números capítulo 8, no versículo 14, o texto fala assim, olha, assim você separará os levitas dos meios dos filhos de Israel, e os levitas serão meus. Aí, Deus, obrigado mais uma vez, pela tua palavra, continue Deus falando conosco, nós precisamos ouvir a tua voz, sem o Senhor, nós não conseguiremos fazer nada, por isso nós precisamos, Deus, da tua intervenção, nós precisamos da tua companhia neste lugar, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, que a tua doce presença vem estar aqui neste ambiente, ó Pai amado, em nome do Senhor. Nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo o tempo, em nome de Jesus, amém e amém. Assente-se, por favor. Outro aviso é que no domingo que vem, nós já iniciaremos a nossa escola bíblica dominical. E no sábado nós temos um culto também do Ministério Infantil, e assim, cada último sábado do mês, nós teremos um culto do Ministério Infantil, glória a Deus por isso, pedindo ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus. Então, domingo que vem nós iniciaremos a nossa escola bíblica dominical com café com Deus. Eu quero convidar você para estar aqui conosco. E como funciona o café com Deus? Aquele café que você iria tomar na sua casa, você traz e a gente toma junto aqui. É assim que funciona. Então, aquele bolo que você gosta de fazer, aqueles biscoitos, né, Vânia? A gente faz, traz, toma todo mundo aqui como bolo, biscoito, toma o café, o leite, o que você trouxer a gente vai estar comendo. E vou trazer um bolo para vocês também. O meu, da última vez, não sobrou nada, gente. É verdade, não sobrou, foi o primeiro a acabar. E eu comecei a ameaçar o povo, se vocês não comerem aqui, vocês vão ver comigo. Aí o povo ficou com medo e começaram a comer o bolo que eu fiz. Mas ficou bom. Mas domingo que vem nós iniciaremos a nossa escola dominical com o café com Deus. Eu aguardo você aqui em nome de Jesus. Amém? Nós lemos aqui um momento onde o Senhor percebeu que o povo hebreu, eu peço às crianças para sossegar um tiquinho, para que vocês possam entender também, tá? O povo hebreu estava passando por um momento muito difícil, 40 anos caminhando, e eles eram guiados por uma nuvem, e chegou um momento que o Senhor percebeu que havia uma certa desorganização dentro deste povo, e Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você organize tudo. O que você vai fazer? Conta todas as tribos. Quantas tribos são? 12 tribos. Agora eu quero que você faça um censo. Separa todas as tribos e veja quantos integrantes tem dentro de cada tribo. Aí Moisés começa a fazer a separação das tribos. Quando Moisés vai iniciar a contagem, ele também é surpreendido com outra palavra de Deus. Conta tudo, mas a tribo de Levi você não conta. E Moisés fica preocupado, também nós ficamos preocupados em saber que há uma contagem para que as pessoas possam receber bênção, possam usufruir daquilo que a terra possa oferecer, e você ficar de fora, e a tribo de Levi fica de fora. Porém o Senhor dá uma outra palavra, porque essa tribo é minha. Em outras palavras, as 11 tribos iriam comer do melhor da terra,
iria satisfazer da agricultura ali plantada, mas a tribo de Levi não, essa seria sustentada pelo Senhor. Nós concluímos aqui que não é bom ficar de fora, é ruim você ficar de fora quando as pessoas estão contando e você fica de fora. No meu tempo, quando eu era adolescente, jovenzinho, doido para namorar, e as moças me escolhiam os rapazes e deixavam eu fora. Então o negócio não era bacana você ficar de fora. A gente ficava pensando, será que eu sou feio ou a escolha delas são ruins? E eram as duas coisas juntas. O fato é que ficar de fora nunca foi bom, mas só que ficar de fora na contagem dos homens é uma coisa, o bom mesmo é você ser contado por Deus. E o que nós vimos aqui foi que a tribo de Levi, os levitas, não foi contado por Moisés, ficou de fora da contagem dos homens e eles foram contados por Deus. Eu vou sustentar, eu vou garantir o alimento deles. Mas se não bastasse tudo isso, Deus pede também para que Moisés fizesse algo interessante, desse tarefas para a tribo de Levi. As 11 tribos iriam cuidar do que era delas, mas a tribo de Levi ia cuidar daquilo que era de Deus, ia cuidar do sagrado. Porém, o Levi, ele vai ter 3 filhos, que é o Gerson, o Coate e o Merari. O que vai acontecer agora? Eles vão progredindo, vão crescendo a família, vai tendo neto, vai tendo bisnetos, a família vai crescendo. Chega um ponto que o Levi morre, o Gerson morre, o Merari morre, o Coate morre, mas deixou uma grande descendência, deixou muitos filhos. A tribo de Levi está formada, embora os patriarcas dessa tribo havia morrido, mas deixou bastante gente ensinadas no Senhor a trabalhar para o Senhor. E o Senhor ordena a Moisés que fizesse separação entre eles, que os coatitas pudessem cuidar daquilo que estava dentro do templo, como dentro do tabernáculo, melhor dizendo. E como os coatitas iriam carregar isso? Arão e os seus 2 filhos eram sacerdotes nesse tempo, estavam lá dentro do tabernáculo, fazendo o quê? Guardando tudo. Por que estavam guardando? Porque elas eram guiadas por uma nuvem. A nuvem parava, eles montavam o tabernáculo e passavam dias ali, ou até meses, ou até mesmo anos. Mas chega um tempo que Deus anunciava que a nuvem iria mover. Como eram movidos também pela nuvem, o que Arão fazia? É hora de desmanchar o tabernáculo mais uma vez, é uma barraca, é um templo móvel, vai desmanchar mais uma vez, para carregar até a hora que a nuvem parar. Porém, quem poderia carregar o que estava lá dentro, era só os coatitas e ninguém mais. Mas enquanto Arão e seus filhos estavam lá dentro do tabernáculo, embrulhando tudo, guardando tudo, colocando cortinas, cobertas, forros, cobrindo tudo aquilo que era sagrado, os coatitas ficavam de fora. Até que, depois de tudo enrolado, tudo guardado, Arão gritava: os coatitas podem entrar. E eles pegavam a arca, pegavam as bacias, pegavam a mesa, pegavam o altar, pegavam todos os utensílios sagrados, colocavam nos seus ombros e carregavam até o momento que a nuvem parasse mais uma vez. É claro que havia descanso no meio do caminho. Aí, mas só que também vem os gersonitas. O que os gersonitas, qual era a responsabilidade deles? Era com as cortinas, era com os panos, tudo aquilo que se referia a pano, a cortina, a coberta, a tudo que era pano, tecido, era por conta dos gersonitas. E os meraritas, eles eram responsáveis pela estrutura, aquilo que era pesado. Os coatitas pegavam o que era sagrado e carregavam, os gersonitas pegavam todos os panos que estavam ali dentro e carregavam, e os meralitas carregavam a estrutura, as tábuas, as pedras, tudo aquilo que formava a estrutura do tabernáculo, o mais pesado era para os meralitas. Porém, o que nós percebemos aqui, durante todo esse trajeto dos coatitas, nós percebemos que os coatitas foram beneficiados por Deus em carregar aquilo que era sagrado, aquilo que era bacana, aquilo que o Arão e os seus filhos guardavam. Eles não podiam ver porque estava embrulhado. O que nós aprendemos aqui é que muitas vezes você vai carregar o sagrado, e o sagrado pesa, nós aprendemos aqui, porque não é fácil você dar testemunho. Há momentos que você quer explodir, aí você lembra que você está carregando o sagrado. Eu não posso explodir, porque senão o sagrado vai ao chão. Há tempo que você está caminhando e as pessoas te insultam,
mexe com você, quer acabar com você. Em outro tempo a gente quebrava o pau, mas a gente sabe que nós estamos carregando o sagrado, e o sagrado é pesado. Nós não podemos dar mau testemunho, porque senão nós jogamos o sagrado no chão. Era responsabilidade dos coatitas carregar o sagrado. E é uma coisa interessante que a gente percebe hoje, é que numa cidade pequena que nós moramos, para carregar o sagrado aqui é mais pesado ainda. As coisas pesam, e não é fácil você dar testemunho, e você precisa dar testemunho. Embora você esteja numa cidade pequena, ou você possa estar numa cidade grande, o testemunho daquele que carrega o sagrado tem que ser algo precioso aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Então o que nós percebemos em todo o tempo, que os coatitas estavam carregando esse sagrado, e não era fácil. E nós falamos aqui ainda sobre os coatitas, aquele grupo que carregava o que era sagrado. Eles passavam por momentos muito difíceis, onde eles deveriam segurar a onda, onde eram questionados, mas eles estavam na companhia do Senhor em todo o tempo. E nós falamos sobre as tentações que acontecem, e nós falamos que houve um momento que o Senhor leva o seu povo a um ambiente onde eles estavam entre o mar e também entre o exército de Faraó, e ali nós entendemos que muitas vezes as lutas que nós enfrentamos, não é o diabo, não é o capeta que lança sobre nós, mas muitas vezes o que nós estamos vivendo é Deus nos tratando, é Deus querendo mostrar para a gente que existe um plano perfeito, que existe algo que Ele quer fazer em nossas vidas. Eu entendo hoje que nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Não é fácil a gente estar na tribo de Levi, não é fácil fazer parte dos coatitas, porque nós precisamos urgentemente entrar na presença do Senhor. Nós precisamos urgentemente fazer aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para que pudesse ser feito. E hoje nós entramos nessa terceira parte, e nós fechamos falando sobre algo interessantíssimo, que em tudo ao carregar o sagrado, nós estamos carregando algo que nós não vemos, porque está embrulhado. Da mesma forma que os coatitas carregavam o sagrado dentro do templo, estava embrulhado, não viu que estava carregando, nós hoje carregamos algo que não é nosso, carregamos uma vida que não é nossa, o que nós carregamos é espiritual, e muitas vezes se nós soubéssemos o que nós estávamos carregando, nós tirávamos um pouquinho do peso para carregar somente aquilo que nos interessava, mas nós entendemos que aquilo que nós estamos carregando não é nosso, é de Deus. O sagrado pertence ao Senhor. Então a vida que você carrega não é sua. Você não vai onde você quer, quando bem quer e a hora que você quer. Se você for cristão de verdade, você vai pedir orientação para Deus, vai perguntar a Deus: Deus, eu preciso estar aqui, eu devo estar aqui, e o Senhor vai falar claramente no teu coração se você deve ou não estar no lugar, no ambiente onde você está. E eu tenho certeza que Deus será verdadeiro com você, para te orientar onde você deve estar. E nós falamos aqui, finalizando a segunda parte dessa mensagem, falando ainda sobre os coatitas, que muitas vezes nós começamos a duvidar de Deus, e se nós começarmos a sair do campo da fé, nós entramos no campo da serpente. Até disse, o que seria entrar no campo da serpente? Porque quando você perde a fé, você caminha para um campo onde não se tem fé, e a serpente, ela só age na ausência da visitação de Deus. O diabo só age na sua vida no momento que você está ausente de Deus. Se você deixou Deus, se você começou a duvidar dos planos dele, se você começou a entender que você não precisa mais de Deus, não precisa mais se congregar, você está entrando no campo da serpente. Sair do campo da serpente é perigosíssimo. Você pode sair do campo da fé é perigosíssimo. Você pode estar entrando no campo da serpente. E se você sair do campo da fé, o diabo te pega. Se você sair do campo da fé, o diabo faz marionete da sua vida. Aquilo que você está carregando, você carrega por fé. Nós não andamos por vista, não é por aquilo que nós vemos. Está tudo embrulhado. Nós caminhamos por fé. Está entendendo isso? Então o que nós vamos ver aqui agora? Aquele povo saiu lá do Pi-Hairote, onde o Senhor colocou eles diante do mar e também diante do exército de Faraó. Naquele dia o Senhor usa Moisés, toca o cajado nas águas, as águas se abrem, eles atravessam do outro lado, Miriam dança, a festa está boa demais.
E a gente imagina que aquilo que Deus faz em nossas vidas, para a vida toda, nós vamos ser felizes a vida toda. E nós vamos perceber que não. Há muitas coisas nós temos que passar ainda. Ao sair ali de Piharote, atravessando o mar, ele chega num ambiente chamado Mara, onde as águas eram amargas. E o que tem ali? O povo chega com sede, os filhos chegam com sede, os velhinhos chegam com sede, passando pelo deserto todo caminhando. Agora tem água, mas quando eles vão beber daquela água, na estação de Mara, a água é amarga. E eu falei que a água era amarga e a água que tinha, mas não podia usufruir. E muitas vezes nós temos muitas coisas bacanas, mas não podemos usufruir. Tem muita gente que tem dinheiro, mas ninguém da família pode usufruir. Tem muita gente que é intelectual, mas ninguém pode usufruir da sabedoria dele. Tem muitas mulheres que são casadas, mas não podem usufruir do marido. Tem muitos maridos casados, mas não podem usufruir da esposa, por uma série de razões. O fato é que se nós não termos o cuidado suficiente, nós ficamos para trás. O que nós percebemos aqui? Eu quero contar para você algo precioso. Quando esse povo está ali na estação de Mara, amarga, Deus ordena a Moisés para lançar sobre aquele lago, aquele lugar, o lenho, o madeiro. E aí Moisés, ao lançar o madeiro, a água se torna doce mais uma vez. E Moisés vai chamar o povo para provar da água. Agora a água está doce, a água está boa para se beber. Que bacana isso. O que eu tenho para te falar é que aquilo que você estava acostumado a beber, sendo amargo, se você continuar carregando o sagrado na presença de Deus, Deus transforma aquilo que é amargo em água doce na sua vida. Ou seja, depois do lenho, depois do madeiro, depois da cruz, depois do sangue derramado, depois da ressurreição, depois da oração, depois da fé, Deus faz grandes coisas na sua vida. Amém? Deus faz grandes coisas na tua vida. Agora, para entrar na terceira parte, eles saem da estação de Mara, e agora eles vão caminhar para um lugar chamado Sim, o deserto de Sim. O deserto de Sim é algo bem interessante, porque o que acontece ali? Quando esse povo sai do Egito, eles com medo de passar necessidade no caminho, eles começam a levar dentro das suas malas pães, carrega pão na mala, e por muito tempo eles carregaram pão com medo do pão que eles trouxeram do Egito. E quando chegam no deserto de Sim, aquele pão que eles carregavam na mala, esse pão acaba. E agora, o que vão fazer nesse tempo? Eu quero contar um segredo de Deus para você. Talvez você muito tempo tenha carregado pão na mala. Passou o que é isso? Você sabe daquele camarada que ele é diagnosticado por uma doença, e o médico fala assim, olha, somente a cirurgia te cura. Aí você fala, agora pronto, mas ele tem 500 mil no banco. Pão na mala, gente. Ele tem pão na mala, ele tem recurso. Aquela pessoa que pegou Covid, ele não vai para o hospital público, ele vai num particular porque ele tem recurso, ele tem pão na mala. A vida toda está carregando os seus próprios recursos, usufruindo dos seus próprios recursos com ele o tempo todo. Então ele tem pão na mala o tempo todo, ele vai usufruir, ele tem água doce, ele tem pão na mala. Porém, quando chega no deserto de Sim, o pão acaba. Aí eu conto um segredo de Deus para você. Deus estava doido para este pão acabar logo. Deus queria que este pão acabasse logo. Por quê? Porque em todo o tempo que Deus está atuando, o povo está tendo pão na mala. É como se o recurso não viesse de Deus. Se fosse para esperar mais um dia no deserto, diziam assim, fiquem tranquilos, fome nós vamos ter não, porque nós temos pão na mala. Se fosse para esperar mais um dia para o mar se abrir, fiquem tranquilos, filhos, nós temos pão na mala, nós temos sustento. Mas o que vai acontecer agora? Se chegasse na estação de Mara, não tem água, mas nós temos pão na mala, nós temos recurso. Esse povo está acostumado a passar por provação, mas tem reservas na mala, mas tem recursos na mala. E conforme eu disse para vocês, às vezes você está caminhando, aquela pessoa está caminhando, está dirigindo um carro, o carro dele funde o motor, e todo mundo acha que é problema. Ele diz, não, fica tranquilo, eu tenho um carro de reserva na minha garagem. Ele pega, ele tem pão na mala, ele tem recurso para ele vai enfrentar a luta, mas ele tem reserva, ele tem pão na mala o tempo todo. Mas aqui no deserto de Sim, o pão acabou, não tem mais pão na mala.
Não tem mais pão na mala. O que eu entendo em tudo isso aqui, Deus quer realizar grandes obras na vida deste povo. Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas, mas nós temos recursos. Como eu vou passar por provação se eu tenho tudo? Como eu vou ser provado na minha despensa se a minha geladeira ainda está cheia de comida ainda nas panelas? Como eu vou ser provado em alguma situação se eu tenho recurso para tudo? Mas uma coisa é preciso nós entendermos: para que o pão do céu desça, o pão da mala tem que acabar. Para que você adquira recurso dos céus, os teus recursos terrenos precisam acabar. Acho que você não entendeu, vou repetir mais uma vez. Para que o pão do céu desça sobre a sua casa, o pão terreno da sua casa precisa acabar para Deus entrar em providência. Para você ter uma experiência sobrenatural, as suas reservas precisam ir embora. Então começa a dar glória quando a tua reserva começar a ir embora. Não chora não, não fica triste não. Se as suas reservas começarem a ir embora, não fica triste não. Dá glória a Deus, porque os recursos de Deus agora vão entrar na tua vida. Os levitas foram separados, desprovidos de todas as reservas dessa terra, mas o recurso de Deus estava sobre ele. Está entendendo isso? Aquele que é separado, com levita é assim, até aquilo que ele acha que é dele, eu tenho alguma coisa, não é seu não, Deus vai pegar, para mostrar para você que ele tem recurso para você, vai por mim, ele toma, ele pega para ele, está entendendo isso? E às vezes a gente está contando com reserva, a gente está contando com recurso. No dia do meu aniversário, alguém me ligou e falou assim: pastor, eu quero te dar um presente. E eu falei assim: oba, vou te dar R$200, e vou contar para vocês até a ousadia dela. Ela falou assim: precisa comprar tudo de cueca. Amém, eu compro, e estava contando com isso, R$200, aí de repente chegou o comprovante do Pix, R$200 para mim, aleluia, chegou R$200 para mim. Aí de repente no outro dia a bateria do carro foi embora. O recurso que eu tinha, meu pão na mala, sumiu. Isso mesmo, quando você mais precisa, sumiu tudo. E às vezes você vai guardar algo. Se eu passar por dificuldade, eu vendo isso e vou usufruir agora. Quando você chega o tempo, a dificuldade chega e você procura para vender, não tem mais, acabou. A gente separa uma reserva, isso que é para a nossa saúde, mas no decorrer do mês some tudo, não tem como. É o pão na mala. Mas em todo tempo a gente percebe a provisão de Deus sobre as nossas vidas, e eu tenho visto isso diariamente. E Deus fala assim: não, peraí, a provisão é minha, sou eu quem vou sustentar você. Meus irmãos, entenda uma coisa: Deus está querendo que o teu pão na mala cesse, para que ele entre em provisão na sua vida. Às vezes a gente tem tudo, não falta nada para a gente, os recursos parecem ser todos nossos. Entenda o seguinte: os recursos que chegam na tua mão, é Deus enviando para você, é Deus enviando para você, está entendendo isso? Aí Deus fala, aí você olha assim: Deus, eu tinha, cadê? O pão na mala acabou, filho. Agora é comigo, agora é comigo. Antigamente era assim, era muita luta. Aí lá dentro do tabernáculo, lá dentro da tenda, melhor dizendo, levanta o filhinho do hebreu e diz assim: pai, estou com fome. Aí o pai tinha pão na mala, assim: filho, peraí, vou pegar para você. E lá pegava o pão na mala: está aqui, filhote, come, pão na mala. E ele comia. No outro dia: pai, estou com fome. E o pai falava assim: peraí, tem pão na mala, e vou te dar pão na mala. Nós trouxemos pão do Egito, filho, tem bastante. Eles comiam e tudo isso. Mas agora o pão da mala acabou. E agora o pão da mala acabando, os pais agora são obrigados a pregar para os seus filhos. Aí chega a noite: pai, estou com fome. Filho, dorme, porque o pão acabou. Mas quero te dizer algo: o Senhor mandou dizer que amanhã cedo
terá pão na nossa porta. Agora vai trabalhar a fé com os meninos. O Senhor mandou dizer que amanhã cedinho vai ter pão na porta. Talvez você não esteja entendendo. E eu pensando nisso, imaginando a cena, meus irmãos, chega de arrepiar em momentos como estes. Está entendendo isso? Vai ter pão na porta. Abra sua mão, eu quero lançar algo sobre a sua vida. Acabou as suas reservas, acabou o pão na mala, alegra-te. Fica triste não, fica alegre, porque Deus está me usando hoje para te dizer que logo mais, amanhã cedo, em um momento que você não espera, haverá pão na tua porta, haverá recursos na tua porta, haverá ajuda de Deus na tua porta, haverá livramento de Deus na tua porta. E nós confiamos. E o mais bacana era o filho levantar pela manhã, abria o zíper da tenda, não sei se tinha zíper, vamos contar que tinha zíper. Tinha o Alice, Deus tinha. E o menino gritava: pai, pai, tem pão aqui, pai, tem mesmo, pai, está aqui na nossa porta. E entrava. Você imagina, com aquele filho começava a entender assim: é o Deus do meu pai, atendendo a oração da noite dele. Está entendendo isso, gente? Olha aquela viúva que tem seus 2 filhos para ser levados a escravo. E ela vê o profeta Eliseu e fala assim: olha, meu marido era teu servo. Meu marido era um homem fiel. Ele endividou, morreu sem dar conta de pagar as dívidas dele. Não era que ele era um mau pagador, não. Morreu sem saldar as dívidas. Agora os credores querem levar os meus filhos. Eliseu fala assim: o que você tem em casa? O que eu tenho, uma botija de azeite é suficiente. Pega de vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas vasilhas. Entram lá para dentro e vai falar com o Senhor. Fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e fala com Deus. Eles entram, pede vasilha emprestada e entra. Gente, eu imagino a cena ali dentro. O azeite que era só uma botija, agora enchendo todas as vasilhas. E eles falam assim: mãe, é o Deus do papai. É o Deus que ele falava para a gente, mãe. Olha o que Deus está fazendo com nós aqui, mamãe. Tudo isso é o Deus do papai. Nós cremos neste Deus, nós estamos usufruindo da bênção deste Deus. Bênção de Deus sobre as nossas vidas. O que eu entendo aqui, pais, busque a Deus na vista dos teus filhos. Fala para eles a respeito de Deus. Eles vão conhecer o Deus que você serve. O Deus que você serve. O que eu vejo em tudo isso: continue carregando o sagrado. É pesado, mas carrega. Vai estar embrulhado, vai estar longe dos teus olhos, mas é pela fé. E com Deus é assim. Ele não negocia fé. Ou você crê nele ou nada é feito. Isso é, ou você crê em Deus ou nada feito. Não existe nada que ele vai fazer sobre você se você não crê nele. Você precisa crer. Ele quer que você creia nele. O pão da mala acabou, mas o filho vai estar lá no outro dia: pai, o pão acabou. Acabou, né, pai? Acabou sim, filho. E agora? Já sabia, amanhã cedo vai ter pão em nossa porta. E foi assim um dia, e foi assim no outro dia. Acordava no outro dia aquele menininho hebreu feio. Eu acho que os meninos hebreus eram feios. Volta aqui. Aquele menino feio: pai, o pão acabou de novo, né? Acabou, filho. Mas e aí? Deus vai mandar no outro dia. E no dia eles chegavam lá: tem pão na mala. E eles gritavam: pai, tem pão aqui, pai. Aí no outro dia: meu filho, pão de novo. E o pão está lá mais uma vez. Amanhã de novo, outro dia de novo, e tinha pão. No outro dia vai ter 40 anos e pão na porta. 40 anos. E a fidelidade de Deus ali, com eles sendo alimentados no deserto. 40 anos, de novo pão, de novo pão. Por que os filhos pensavam assim: vai ter pão? Porque eles já viam que Deus já havia feito. Está entendendo? Deus já havia feito, então Deus vai fazer de novo. Se Deus fez, Ele vai fazer de novo. No outro dia Deus iria fazer de novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Acabou o pão da tua mala,
Sim, acabou. Você lembra que Deus fez antes? Deus já fez antes na tua vida? Já sim. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Quem já comeu maná do céu, levanta a mão. Quem já recebeu a provisão de Deus, levanta a mão. Quem já experimentou o milagre, levanta a tua mão em nome de Jesus. Continua com a tua mão levantada, porque ela lançar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Vai ter de novo, vai ter alegria de novo, vai ter provisão de novo, vai ter saúde de novo, vai ter recursos dos céus de novo, vai ter milagres de novo, vai ter unção mais uma vez, vai ter restauração de novo, vai ter recursos dos céus de novo, vai ter sorriso de novo, vai ter alegria de novo na sua vida, em nome de Jesus. Alegra-te, porque Deus já te mostrou quem Ele é o Deus que traz recursos sobre a sua vida. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Deus já realizou, não foi uma só bênção na sua vida não, meu irmão, foi muitas bênçãos que Deus já fez na sua vida, não é, irmão Pedro? Não é assim, irmão Pedro? É uma atrás da outra, é dessa maneira. Meus irmãos, Deus já me deu, foi muitos livramentos. Esses dias eu estava conversando com minha mãe me relatou algo que eu não sabia. Ela disse assim: quando você tinha 1 ano de vida, uma lacraia te pegou, meu filho, uma lacraia venenosa te pegou. Eu disse: ô mãe, sério, dessa eu não sabia, os outros eu sabia. Então primeiro, para vocês verem quando Deus já me livrou. Uma lacraia, eu tinha 1 ano de vida, uma lacraia me pegou, sobrevivi, glória a Deus, estou aqui. Quando eu tinha 1 ano e 6 meses, a minha irmã me cegou um olho, olho direito, deu uma pancada, brigando com meus irmãos, me acertou. Quando eu tinha em torno de 2 anos, eu fui picado por uma cobra jararaca. Ó, vocês ficam andando comigo, então tanto que acontece comigo. Quando eu tinha em torno de 10 anos, o indivíduo me empurrou dentro de uma lagoa, não sabia nadar, bebi tanta água, quando não aguentava mais tanto beber água, alguém pulou e me tirou de lá de dentro, era para morrer, e alguém me tirou lá de dentro. Uma vez trabalhando em construção civil, eu levei uma vareta de solda para o soldador, estava soldando uma serpentina, quando estava descendo, ele escapou a vareta entrou bem em cima de mim aqui, ó, quase furou o outro olho, ia ficar cego completamente. Mas Deus foi me dando livramento mais uma vez. Outra vez eu estava andando, pilotando a moto, numa BR à noite, e Deus me livrou de um acidente que poderia ser fatal. Deus me pegou aqui e colocou aqui, livramento mais uma vez. Gente, tantos livramentos que Deus tem me dado, tantas coisas que Deus tem feito na minha vida. Você acha que eu vou dizer que Deus nunca fez nada por mim? Que Deus nunca me deu um livramento? Ele já me deu, não foi só um não, foi muitos livramentos. Eu vou dizer uma coisa para você, não foi um só livramento que você recebeu da parte de Deus, foi muitos livramentos. Ó, tem um Vinícius nos visitando ali hoje, olha o livramento que Deus deu um tempo atrás, né, Vinícius? O bichinho pegou fogo tudo, gente, mas Deus deu livramento, salvou a vida dele, está aqui com a gente hoje, glória a Deus por isso. Tantas coisas Deus faz em nossas vidas, e há uma coisa que eu quero dizer para você: Deus já te deu livramentos? É claro que já, vai dar de novo, vai fazer de novo, vai te livrar de novo, vai cuidar de você de novo. Ele já deu livramento antes, vai continuar dando livramento, né, Alessandro? E tantas coisas que a gente passa, a gente vai entender, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Ó, o Jefferson está ali, passou do pé na cova, né, Jefferson? Mas Deus tirou de lá, Deus restaurou. Gente, se nós pararmos para contar aqui, chamar a pessoa para testemunhar o que Deus já fez, a gente passa a noite aqui. Então esse Deus, ele é maravilhoso demais, este Deus é precioso demais, está entendendo isso? Então pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, pergunta ela assim: olha,
Deus já te deu um livramento antes? Pode perguntar. Ele já agiu na sua vida antes? Então creia, Ele vai fazer de novo, Ele vai agir de novo, amém? Quem crê, levanta a mão mais uma vez. Está embrulhado, é por fé. Deus vai fazer de novo. O sagrado é pesado. Você está carregando a vida que não é sua, ela é do céu. Está embrulhado, não tem visão. Esse é o coatita. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Agora entenda o seguinte, eu vou falar uma grande verdade. Segura no teu banco aí. É pesado carregar o sagrado. Não é fácil. É difícil você carregar algo que você não vê, Camila. Está embrulhado. É por fé. Você não está vendo. É difícil isso. Os coatitas passavam por tudo isso. Mas ninguém das 12 tribos, nenhuma das 11 tribos estiveram tão perto do sagrado como os coatitas estiveram. Não, acho que você não entendeu. É pesado, é espiritual, não é a nossa vida, é a vida dele, é de Deus, está embrulhado, está em nossos ombros, estamos carregando, está com você, irmãos, está entendendo? Está pesado, mas Ele está juntinho de você, Ele está perto de você. Observe comigo um cenário, gostaria que você olhasse comigo um cenário. Está aqui Jerusalém, nós vamos imaginar uma cena, à minha esquerda, está aqui Jerusalém, tudo que é Jerusalém. À minha esquerda, está ali na praça, algumas pessoas chupando uva. Tem uma senhora ali, colhendo azeitonas. Estão vendo? Deixa eu ficar doido sozinho não. Está vendo isso? Herodes está lá rindo, está tranquilo, as crianças estão brincando, os velhinhos chupando uva, aposentados, sentados no banquinho da praça, jogando um tanto de trem lá. E as mulheres colhendo azeitona. A cidade está em paz. A minha esquerda está tudo em paz aqui agora. Agora nós vamos para a nossa direita aqui, Jerusalém ainda, a outra parte, a direita. O que nós estamos presenciando ali no cantinho? Os discípulos orando assim, baixinho. Deus, nos ajude. Deus, nos livra. Deus, nos guarda. Aí há um barulho na porta. Não abra a porta. Pode ser alguém querendo nos matar. Isso não parece ser incoerente demais? Uma cidade em perfeita paz. E os discípulos acuados, com medo, parecendo bandidos. Isso não parece ser incoerente demais? Não parece que eles é que estão errados? Não parece que eles fizeram algo tão errado, estão se escondendo? Herodes está rindo lá com todo mundo, conversando com todo mundo, bebendo suas taças de vinho, as pessoas estão felizes, mas há alguém ali. Por que estão assim? Porque um dia resolveram carregar o sagrado. Estão acuados. Isso parece ser muito incoerente. Não é estranho isso? Não é estranho a cidade em paz? E quem carrega o sagrado parecendo bandido, parecendo malfeitor, acuados, aprisionados, trancados, atados. Quer dizer uma verdade aqui? Tem muita gente aqui dessa forma. Atados, acuados nas suas finanças, no casamento, nos sonhos. E parece que a gente aqui está errado, porque estamos carregando o sagrado. Todo mundo numa aparente paz, todo mundo conquistando, a vida funcionando. É estranho isso.
parece que os discípulos é que estão errados. Não parece que a igreja parece estar tudo errado. Por que nós passamos por isso? Você já pensou nisso? É claro que você já pensou. Deus, mas se eu sou aqui, eu oro, eu sou dizimista, eu oro de madrugada, eu faço jejum em tudo, e por que isso comigo? As pessoas riem de mim. Por que isso comigo? Eu sou traído, sou machucado, sou ferido. Por que comigo? Parece que a gente que está errado. Sabe o que é isso? É porque você carrega o sagrado e ele é pesado. O sagrado, ele é pesado. Eu sei que você já pensou nisso. Parece que nós temos um problema sério com Deus. Todo mundo conquista, todo mundo tem, e falta tudo para a gente. Ou parece que Deus não é tão fiel assim, quanto a gente ouviu falar e leu sobre Ele. Porque tudo parece estar dando errado com a gente. Mas no meio desse cenário bonito, lá onde está vendo Herodes rindo com seus taças de vinho, está vendo as mulheres colhendo azeitona, está vendo os velhinhos lá chupando uva para sentar nos seus bancos. Sabe o que está acontecendo lá? Nada está acontecendo. Mas do outro lado, aqui no outro cenário, onde os discípulos estão acuados, onde os discípulos estão ali orando com medo, eles são surpreendidos com a voz de alguém dizendo assim: paz seja convosco. Aí eu quero te fazer uma pergunta: de qual lado você queria estar? De um lado onde tem uma aparente paz, nada acontece, mas de um lado onde no meio do sagrado, o dono do sagrado aprende dizendo assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Abre os teus olhos, quero falar algo com você. Abre as tuas mãos, quero falar algo precioso com você. Em qual cenário você gostaria de estar? Naquele cenário onde todo mundo está cuidando da sua própria vida? Ou num cenário onde há aperto? Porém, ninguém nunca esteve tão próximo do sagrado quanto eles. Ninguém nunca esteve tão próximo do sagrado quanto você. Está entendendo isso? Ninguém nunca esteve tão perto. Está entendendo isso? E Pedro, olha só Pedro está na mesma situação. Está todo mundo festejando, está todo mundo alegre. Está entendendo? Porque Tiago foi morto a fio da espada. Já matamos um, já ceifamos um, já cortamos os pescoços de um. Tem um Pedro lá ainda. Pedro é um influenciador. É aquele Pedro que nós podemos matar. Essa festa vai ser boa. Vamos matar o Pedro. E Pedro vai dormir uma noite. E sabe o que acontece? Naquela madrugada, olha o anjo lá, ó. Vai dizer, ele chega lá assim: ei, psiu, psiu. Essa capa é sua? Pega. Essas sandálias são suas? Pega. E Pedro está lá assim: pega tudo, sai, estou te livrando. Estou te livrando. O que a gente vê aqui? Pedro dormiu com um problema sério e acordou com a interferência dos céus. Está entendendo isso? Vou repetir, parece que alguém dormiu. Pedro dormiu com um problema muito sério, mas acordou com o céu interferindo. Vou repetir porque acho que alguém dormiu de novo. Pedro dormiu com um problema, mas acordou com o céu interferindo na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu choro pode até durar uma noite, não significa que vai durar toda a noite, pode durar uma noite, mas na manhã seguinte, a interferência dos céus trazendo uma nova alegria no teu coração, na tua vida. Ninguém esteve tão perto do sagrado como os coatitas, como você na condição de coatita. Ninguém nunca esteve tão perto. Você na condição de coatita, aprenda uma coisa: é pesado o sagrado, é algo que você precisa carregar, é difícil, é algo que é espiritual,
não é seu, não é seu, é de Deus. E você vai ver do teu lado seus amigos rindo, de sorriso daqui até aqui, os teus primos, os teus familiares, muita gente está rindo. E você vai pensar assim: puxa vida, por que comigo não? Porque eles estão carregando a vida que é deles. Você está carregando algo que não é seu. Você carrega aquilo que é de Deus. Mas você está carregando algo que é muito maior. É muito maior. Está embrulhado. Você não vê. Mas quando você precisar, você pode chamar por ele. Quando você precisar, você pode gritar por ele: pai, papai, ele vai te escutar. Você pode gritar, você pode chamar por ele. Aí ele vai falar nos teus ouvidos assim: olha, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui, noiva amada, eu estou aqui. Ou seja, quem carrega o sagrado, Deus anda juntamente com ele. Deus não abandona. Quem carrega o sagrado, Deus sempre será o seu sustento. Está entendendo isso? Quem olha de lá de fora para cá, vai dizer assim: tadinhos, tudo fanáticos. Quem olha de lá de fora para cá, estão todos perdidos, apavorados, não sabem para onde anda. É assim que as pessoas vão falar com a gente. Olha no cenáculo, estão embriagados, não sabem nem conversar direito, estão lá, são indoutos, não sabem nada, está tudo difícil para eles lá, estão perdidos. Quem olha lá de fora, acho que a gente está assim. Mas Deus diz uma verdade para você: não somos nós que estamos perdidos, não. Tem alguém nos guiando, tem uma voz que nos chama, que nos guia, que nos direciona. Quem está perdido são eles que não têm a capacidade de aproximar do sagrado. E eu quero dizer outra coisa para você: o sagrado é pesado, sim. É pesado, é difícil carregar, mas em todo tempo você vai ter a companhia de Deus. Agora nós entramos nos Gersonitas. Agora é verdade. Gersonitas. Qual era a função dos coatitas? Carregar aquilo que estava embrulhado. Os Gersonitas, tudo aquilo se referia a pano. Eu entendo que a fase dos Gersonitas, isso foi um remédio para a minha alma. Será um remédio para a alma dessa igreja, será um remédio para a sua alma. Os Gersonitas. Olha para mim aqui. Por que remédio para essa igreja? Por que remédio para a minha vida e para a sua vida? Porque o que Deus tem para falar conosco aqui é algo tremendo. Vocês notaram que eu comecei a falar primeiro sobre os coatitas? Quem é o coate? O coate é o segundo filho de Levi. E por que eu comecei a falar primeiro dos coatitas e não dos gersonitas? Porque o Gerson é o primeiro filho, é o primogênito. E pela lei dos hebreus, sempre tem que começar do primogênito. Ele é o herdeiro de tudo. Ele é a cabeça de tudo, longe da ausência na ausência do pai. Está entendendo isso? Então, por que nós começamos falando primeiro dos coatitas e não dos gersonitas? E você vai ver que a Bíblia, no livro de Números, no capítulo 3, versículo 4, e capítulo 4, também fala sobre isso. Porque Gerson é o mais velho, é o primogênito, é o primeiro descendente de Levi. E tem mais. Quando Deus permitiu que Arão e Moisés nascessem, Deus permitiu que eles nascessem dentro da tribo de Levi, mas não dentro dos cabeças que seriam os gersonitas. Deus permitiu que Moisés e Arão nascessem dentro da tribo de Levi, porém carregando a herança dos coatitas, ou seja, Moisés e Arão eram coatitas. Uai, o que parece é que Deus está tirando a honra do Gerson. O que parece é que Deus está tirando a honra de Gerson por ser o primogênito.
E mais, quando Deus falou para Moisés organizar os coatitas, os gersonitas, os meraritas, Deus falou assim: olha, os coatitas, Moisés, terão que acampar à direita do tabernáculo. Ok. Os meraritas deverão acampar à esquerda do tabernáculo. E os gersonitas, lá atrás. Espera aí, eles deveriam estar do lado, não? Por que Deus coloca eles atrás? Aí a gente começa entendendo, comecei a estudar sobre isso, comecei a procurar sobre isso, parece que vai ficar doido. Deus, por quê? Eles são os primogênitos, deveria estar na frente, do lado, mas coloca eles lá atrás. E aí Deus coloca algo tremendo no meu coração, porque Deus pegou o primeiro, que era o Gerson, e colocou como segundo. Por que Deus faz isso com ele? Porque Deus deu aparentemente toda a honra aos coatitas, para o coate. Qual era a função dos gersonitas? Os tecidos. Agora olha para mim aqui, eles tinham que carregar os tecidos, os gersonitas tinham que carregar os tecidos, mais do que isso, eles tinham que manter os tecidos unidos, bem presos, juntos. O muro que ficava em torno do tabernáculo era de tecido, eram as cobertas, eram cortinas, e aqueles muros ficavam em torno do tabernáculo, todos presos, juntinhos, não poderia haver nenhum tipo de brechas, eram presos ali com muita segurança, e eram pregados com 50 colchetes de ouro e um laço azul. Não havia brechas. Os tecidos, os gersonitas tinham a obrigação de pegar os tecidos, juntar um no outro, sem deixar nenhuma brecha. Fechadinhos mesmo. Então o que está acontecendo aqui agora? Eu vou explicar isso melhor, já ministrando sobre a sua vida. Gerson é o primeiro, e Deus o colocou como segundo. A obrigação dos gersonitas era manter os tecidos unidos, sem divisão, sem rasgar, sem brechas. Eles têm de manter os 50 colchetes de ouro fixados nos tecidos, para que os tecidos não pudessem romper. Agora eu ministro sobre você. É possível, olha só, Gerson primeiro, e Deus o coloca como segundo. É possível que Deus deixe alguma pessoa passar na sua frente, cantar melhor do que você, pregar melhor do que você, tocar melhor do que você. Mas sabe o que vai acontecer com você, Gersinho? Vocês que agora estão na condição de Gerson, os gersonitas, eles vinham atrás fazendo que aquelas cortinas, aqueles tecidos, parecessem apenas um tecido. A função dos gersonitas era manter uma peça única. A função dos gersonitas, nossa aqui, é manter a igreja como uma peça única, sem divisão. Sem divisão, sem brechas. Entendeu isso? Não pode haver divisão. Muitos vão cantar mais do que você, melhor do que você, mais do que você, mas você é um gersonitas que Deus levantou para não deixar que a igreja seja dividida. Você é alguém que Deus levantou para não deixar que a igreja seja dividida. João Batista falaram isso com ele: olha, tem alguém aí pregando mais do que você. João Batista, tem alguém aí ganhando mais alma do que você. João Batista, rapaz,
eu sou colchete de ouro. Presta atenção, eu sou colchete de ouro. Ninguém pode receber nada que o céu não dê, é o céu quem dá. Então, que ele cresça e eu diminua. E João Batista era pastor de uma igreja grande, tinha 2 membros. E quando ele viu Jesus passando, vai atrás dele, os 2. João Batista, gente boa demais. E João Batista vai dizer assim: olha, que ele cresça, eu diminua, eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Que ele cresça, eu diminua. Ele cresça e eu diminua. Vai com ele, acompanha ele. Jesus no meio, um ladrão à esquerda e outro à sua direita. Chega um momento que, para que a cruz se tornasse ainda pior na vida daqueles crucificados, porque enquanto eles têm as suas pernas inteiras, eles conseguem sustentar e o peso não é muito. E agora sabe o que vai acontecer? Passam quebrando a perna de cada um deles. Quebra as pernas do ladrão da direita, quebra as pernas do ladrão da esquerda. Mas por que não quebraram as pernas de Jesus? Sabe por quê? Não quebraram as pernas de Jesus, porque Jesus havia já sido ferido. Já havia ferido ele antes. O corpo de Jesus é a igreja que é ferida, a igreja que é machucada. O corpo, igreja, é ferida, machucado, mas não dividida. Mas não dividida. Em Provérbios vai dizer assim, olha, o Senhor vai dizer assim, olha, há 6 coisas que eu abomino, e a 7ª eu detesto, quem causa divisão no meio dos irmãos. Há 6 coisas que eu abomino, e a 7ª eu detesto, quem provoca divisão no meio da igreja. Você quer ver uma nhaca, uma lenha ruim de pôr fogo? É quem provoca divisão. É quem provoca divisão. Davi saiu descalço do palácio, cabeça coberta. Olha para mim aqui. Davi sai do palácio, abandona o palácio, descalço e cabeça coberta. E deixou o palácio para o seu filho, deixou o trono para o seu filho Absalão. Aí você acha que Davi, você acha que Davi, ele deixa o palácio, deixa o trono para o seu filho, com medo do seu filho? Não, ele era guerreiro, não tinha medo. Mas será que Davi entendeu que chegou o momento dele abandonar o trono? Chegou o tempo dele deixar o trono? Também não, porque Davi sabia que foi Deus quem havia dado ele aquele trono. Mas então, pastor, por que Davi deixa o trono para o seu filho? Porque Davi não poderia admitir que a guerra entre ele e o seu filho causasse uma divisão entre as tribos que ele custou a unir. Sabe o que eu tenho que entender isso? A guerra minha com qualquer outra pessoa não pode provocar divisão na igreja. A guerra sua com qualquer outra pessoa não pode causar divisão na igreja. Sabe aquela pessoa que sempre inflama os outros contra o ministério, sempre inflama os outros contra o pastor, contra um líder, contra alguém? Essa é a parte que Deus abomina, que Deus detesta. Quando nós levantamos contra alguém, olha, bobo, você viu o que o pastor fez hoje? Pastor, nós temos que xingar esse pastor para ele para correr. É a parte que Deus detesta. Você viu aquela irmã que foi domingo na igreja? Misericórdia. Não, nós temos que arrumar um jeito. É a parte que Deus detesta. Deus não gosta disso. Provocar divisão no meio da igreja, inflamar irmãos, é a parte que Deus detesta, que Deus odeia, que Deus abomina. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui.
essa igreja, ela é do reino. Tanto é, eu acho que até provisão de Deus, nós nem tem placa ali ainda. A placa nosso vento carregou. Tá, vamos colocar a placa ainda. Mas eu acho que até provisão de Deus está sem placa, para mostrar que não é uma placa que faz uma igreja. O que faz uma igreja é a tua comunhão com Deus. Você é a igreja. Você é a igreja. Você vai sair por aí, não precisa estar escrito Igreja Batista Missionária na tua testa. Porque as pessoas têm que ver que há Cristo na tua vida, que há um brilho de Deus no seu rosto. É isso que Deus precisa, as pessoas precisam ver na sua vida. E essa igreja, ela prega para o reino, ela trabalha para o reino. Se um dia alguém desejar sair dessa igreja, irmãos, não há problema nenhum. Há um monte de igrejas por aí, mas dividir igreja não. Essa é a parte que Deus detesta. Se um dia você falar assim, eu quero sair, saia, mas não provoca divisão. Não fale mal dessa igreja para outras pessoas, porque você está falando da noiva de Cristo. Porque se você sair na bênção, colchete de ouro, Deus vai te honrar, porque você não dividiu. Não tem problema você querer sair, não, gente, não tem problema. O problema é dividir, não é pecado. O problema é a pessoa sair e querer destruir aquelas que ficam. Isso Deus não admite. Isso Deus não admite. O problema não é sair, é normal isso. O problema não é você querer ir a outra igreja. O problema é tentar provocar uma divisão. A gente recebe pessoas de outras igrejas aqui. A gente abraça. E são bem-vindos, muito bem-vindos neste lugar, nessa igreja. Outras pessoas saem daqui também. Vão achar outros ministérios que se identificou com outro ministério. Algum problema nisso? Não. Algumas pessoas dizem, pastor, uma vez um menino conversou comigo, disse, pastor, eu não queria sair, mas eu preciso ir embora, não aqui na outra igreja, eu preciso ir embora, pastor, porque meus primos estão em outra igreja lá, e eu acho que eles são fracos, e eu preciso estar lá para ajudar eles. Eu, meu filho, vai, é bênção, vai, meu filho, um sai chorando, outro sai assim, mas não divide, não, sempre vai acontecer isso. O problema é querer dividir, destruir, que é o problema. Aí você vê que Deus fez isso com os gersonitas. Para que Deus fez isso com os gersonitas? Para tratar a gente, porque há em nosso coração algum certo orgulho. Ah, pastor, comigo não tem, irmão. Tem. Existe uma fagulha de orgulho em nossos corações? Tem sim. Uma vez alguém diz assim, olha, pastor, pecado? Tem não. Sei que é isso não, pastor. Dúvidas? Nunca. Passa na minha mente, conectado, pastor. Bíblia? Cachola. Meu coração? Maldade? Não era. Era um serafim que eu pastoreava, querubim. O que acontece é que nós temos um certo orgulho, não está em mim, está em você, está em nós, irmãos. Quando a gente vai dizimar, a gente até vê isso. Às vezes a tartaruga é R$2, sai sufocada. Mas a onça a gente pega para a orelha. Orgulho. Deixa cair, para todo mundo ver, estou dando 50, pastor. O peixe é 100, sal? É assim, né, que vai o peixe. Porque está dentro de nós isso. A gente não quer que ninguém veja a gente dando R$2. É oferta do mesmo jeito. Ninguém quer que a gente veja dando 50 centavos. É oferta, Deus vai receber isso da mesma forma. Está entendendo isso? Não precisa a gente esconder. Pastor, tem que colocar uma almofada lá no fundo, porque minhas moedas não estão escutando cair.
Deus vai receber, irmão. A Bíblia lá só deu a ofertinha lá, bateu todo o pessoal lá, os estudiosos, os escribas, olha lá, a oferta dela, bateu lá no fundo do gasofilácio, todo mundo escutou. Mas Jesus vai dizer assim, ó, deu mais do que todos. Deu mais do que todos, Cláudia. Deu mais do que todos. Porque ela deu tudo o que tinha. Talvez os R$2 que vai sufocar da tartaruguinha é tudo que você tem. Está entendendo isso? O que eu quero que você entenda hoje é que existe algo dentro de nós que Deus quer tratar. Deus quer tratar algo dentro de nós. Deus quer tratar. Deus quer fazer algo precioso dentro de nós. A gente precisa deixar Deus trabalhar. Ah, pastor, mas e a humilhação? Se vier de Deus, passe por ela. Quando a humilhação vem de Deus, é vitória na sua vida, é bênção na sua vida. Porque Ele vai cuidar de você. Está entendendo isso? Deixe Deus usar os métodos. E talvez o método de Deus é até mesmo a humilhação. Será a vitória, será a bênção, se você passar como colchete de ouro. Está entendendo? Porque tem pessoas que são humilhadas porque buscaram a humilhação, porque aprontaram, porque não foram colchete de ouro. Mas se você passar com colchete de ouro, fechando as brechas, unindo ao invés de separar, sabe o que vai acontecer? Deus vai honrar você. Deus vai te dar vitórias. As meninas do louvor, as mocinhas do louvor, aleluia, as jovens do louvor. Meus irmãos, há provas que você vai ter que passar. Nós vamos entrar na próxima mensagem. Esqueci de fazer o suspense com vocês. Esqueci do suspense. Mas tem uma coisa bacana nos Meralitas. Vou te contar domingo que vem. Não funcionou essa parte, não. Mas, provas que você tem que passar. Passe como colchete de ouro. Os colchetes de ouro serviam para unir. Peça única. Peça única. O diabo muitas vezes vai colocar no teu coração para que você aponte líderes de departamentos. O diabo vai colocar muitas vezes no teu coração para você levantar contra o pastor. O diabo muitas vezes vai colocar no meu coração para eu levantar contra alguém da igreja. A gente tem que entender, não, eu carrego o sagrado. Olha para mim aqui, fique de pé. Quando o diabo tentar influenciar você a levantar contra alguém, a andar por caminhos tortuosos, a estar em ambientes onde você não deveria estar, pense logo, antes de qualquer ação, eu carrego o sagrado. E é difícil, né, jovem, pesado, quando alguém fala assim, aqui, nós vamos na balada, sair por aqui, vamos com a gente? Aí você fala assim, não, eu estou consagrado aqui. É pesado isso, mas é bom. É a sua segurança, jovem. Quando aquele moço que tem uma aliança no seu dedo, ele fez uma aliança com alguém, passa em qualquer canto, aquela moça charmosa dá aquela piscadinha, ele vai, não, eu carrego o sagrado. Eu carrego o sagrado. Quando aquela mulher está caminhando e alguém tenta de alguma forma seduzi-la, eu carrego o sagrado. Eu sou edificadora de um lar. Quando o diabo coloca no coração do filho a desrespeitar, a desmoralizar o seu pai, a sua mãe, eu carrego o sagrado. Eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe, porque há uma promessa nisso.
Deus vai acrescentar dias na minha vida. Quando o diabo levantar contra você, ou tentar influenciar você a levantar contra alguém, ei, eu carrego o sagrado, estou aqui para unir, eu sou o colchete de ouro, eu não sou portador de divisão de nada. Está entendendo isso? É difícil isso, não é? Cansa muitas vezes, não cansa? Mas você está cansado e sobrecarregado. Há um Jesus que te convida, vinde a mim, eu te dou o descanso. Ah, pastor, mas o que estou passando, o senhor não sabe. É um espinho que sangra, e eu já orei ao Senhor para tirar, e Deus não tira. Sim, Deus não vai tirar. Sabe por quê? Porque a graça dele te basta. A provisão que você precisa virá dele. Você não tem mais pão na mala não, né? Acabou o pão na mala, você tem um Deus. Pastor, eu estou passando por uma situação que os médicos dizem que não tem mais jeito, vou ter que conviver com isso. Sabe o que os médicos estão dizendo para você? Ei, o teu pão na mala acabou, não tem recurso mais para isso não. Aí Deus entra. Claro que tem. Eu estou aqui. Eu sou o recurso. Está entendendo isso? Às vezes você chega para conversar com o irmão, pastor, eu sou assim, a minha vida toda vai ser dessa forma, porque não há mais jeito, é daqui para pior. Calma, irmão, o teu pão na mala acabou, não tem recurso para isso, mas Deus tem, Não desista. Lembra que você não faz parte das 11 tribos, eles cuidam do que é deles. E Deus disse assim para os levitas, a tribo de Levi: separa todo mundo, mas os levitas são meus. Eu cuido, Vânia. Deus quem cuida, é Deus quem zela, é Deus quem levanta, é Deus quem envia o recurso, é Deus quem faz. Você pode adorar o Senhor, adore com alegria, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Thalita vai ter reunião com os pais hoje. Thalita quer ter um dedo de prosa com os pais após o culto. Louvado seja. Então os pais, não saia, Thalita quer conversar com vocês depois. Amém? Louvado Vamos adorar o seja Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração
traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Aleluia. Você ama o Senhor? Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Deus chamou você para carregar aquilo que é sagrado. Deus chamou você para unir e não para dividir. Deus chamou você para testemunhar a sua graça. Amém? Aleluia. Estamos finalizando mais um culto. Quero agradecer a todos vocês que nos visitam hoje. Deus abençoe vocês. Obrigado, Jordânia, com a gente também. Deus te abençoe os demais que nos visitam também. Em nome de Jesus. Eu quero fazer diferente hoje. Tem alguém do teu lado aí que você conhece ou não? Se você tiver liberdade, pode dar um abraço. Se não, você coloca a mão sobre o ombro dessa pessoa e vai ministrar sobre a vida dela agora. Vai abençoar essa vida. A gente tem o hábito de voltar para casa e orar só por nós. Ora pela pessoa do teu lado. Abençoa a vida dela. Deus colocou alguém do teu lado só para você abençoar. Deus, obrigado, Senhor, por essa vida. Eu quero, Deus, ministrar sobre o meu irmão toda sorte de bênção, Pai amado, em nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor vencer com ele em todo o tempo, Pai santo, em nome do Senhor. Retornaremos, Deus, para nossos lares. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta. Obrigado, Deus. Estamos carregando o sagrado. Sabemos que é pesado e é difícil, mas o cuidado do Senhor sempre estará conosco. Caminhamos no campo da fé. Caminhamos não por vista, mas por fé. O Senhor nos chamou para um grande ministério, que é unir, esticar os tecidos, para sermos colchetes de ouro onde estivermos, Senhor. Abençoe meu irmão. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de alegria, de prosperidade dos céus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, e as doces e gloriosas expectativas, consolações do Espírito Santo de Deus, vem ser com a tua igreja, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e te leve em paz, em nome de Jesus. Os pais até 12 anos, espera, Thalita quer conversar com vocês.
de crianças até 12 anos. Os pais de crianças até 12 anos.